Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais intrigantes e, sinceramente, mais essenciais do direito administrativo, o poder discricionário. Para quem estuda ou até vivencia o dia a dia da máquina pública, esse é o conceito que dita o ritmo do Estado. A gente vai entender exatamente como o governo toma decisões quando a lei não prescreve cada mínimo detalhe, indo lá da base teórica até a aplicação prática na vida de todo mundo. Mas, para começar, a gente precisa derrubar um mito bem perigoso. Existe uma lenda urbana de que, se o administrador público tem algum tipo de liberdade legal de escolha, isso seria uma espécie de cheque em branco. Já pararam para pensar no caos que seria se, com a desculpa de ter liberdade, um prefeito ou governador pudesse fazer literalmente qualquer coisa com o dinheiro público? Não é bem assim. O fato da lei dar uma margem de manobra não significa que governantes podem agir conforme a própria vontade. A resposta curta para esse mito é um belo de um não. Ao longo do nosso papo de hoje, a gente vai desconstruir isso e mostrar os verdadeiros limites dessa liberdade estatal. Então, o nosso roteiro de hoje vai cobrir o seguinte. Primeiro, o que é o poder discricionário? Segundo, a diferença entre ele e o poder vinculado. Terceiro, onde exatamente reside essa discricionariedade? Quarto, por que discricionariedade não é arbitrariedade? Quinto, os limites de controle judicial. E sexto, as perspectivas na aplicação prática. Ponto número 1. O que é poder discricionário? Se a gente puxar os ensinamentos de juristas clássicos, como L. Lopes Meireles, a primeira coisa que fica clara é que poder na mão da administração não é privilégio de quem senta na cadeira. De jeito nenhum. São, na verdade, poderes e deveres. O Estado entrega essas ferramentas com um único objetivo inegociável: garantir o bem-estar de todo mundo. Ou seja, se o interesse público exige uma atitude para resolver um problema grave, o administrador não pode simplesmente lavar a mão e escolher não fazer nada. Ele tem o dever estrito de agir. Essa supremacia do interesse público é a bússola que tem que guiar absolutamente qualquer uso de poder do Estado. E aí a gente chega no coração desse conceito que é o tal do mérito administrativo. Mas por que ele existe? A real é que os legisladores, por mais detalhistas que sejam, nunca vão conseguir prever numa folha de papel todas as crises, situações e necessidades do mundo real. É literalmente impossível catalogar a vida em sociedade. Então, a lei propositalmente deixa uma margem, um respiro, para que o administrador, que está ali vivendo o problema de perto, decida o melhor momento para agir, que é a chamada oportunidade, e a melhor forma de agir, a conveniência. Vamos imaginar uma prefeitura com verba para infraestrutura. É melhor recapear uma avenida inteira agora ou fazer a operação tapa-buraco em 5 bairros ao mesmo tempo? Essa avaliação de momento e modo, baseada nas necessidades reais, é exatamente o que a gente chama de mérito administrativo. E isso nos leva ao ponto 2, discricionário versus poder vinculado. A oposição aqui é muito clara. No poder vinculado, a lei amarra tudo. Ela pré-estabelece todos os passos. Se os requisitos da norma estão preenchidos, o agente público não escolhe absolutamente nada. Ele só executa o que está escrito. Fim de papo. Já no poder discricionário, a dinâmica muda de figura. A lei desenha os contornos e diz assim: olha, dentro desse espaço aqui, avalia o caso concreto com a sua equipe e escolhe a melhor solução para o momento. É uma margem de manobra essencial para a máquina pública não travar diante da realidade. Para materializar isso, a gente pode pegar uns exemplos clássicos do poder de polícia, muito citados pela autora Maria Silvia Zanella de Pietro. Pensemos numa licença, tipo a carteira de motorista. Se o cidadão fez 18 anos, passou no exame médico, no psicotécnico e na prova prática, o Estado é obrigado a dar a carteira. É um ato totalmente vinculado. O avaliador não vai pensar, será que é conveniente essa pessoa dirigir hoje? Não cabe isso. Agora, pensa numa autorização, como o porte de arma. Mesmo preenchendo os requisitos básicos de idade e ficha limpa, o Estado ainda vai avaliar a conveniência e a oportunidade para a segurança da sociedade. O agente vai analisar o contexto, a real necessidade de andar armado, o impacto disso. É uma análise profunda do interesse público antes de liberar. Ou seja, é um ato claramente discricionário. Ponto 3. Onde reside a discricionariedade? Bom, todo ato administrativo é formado por 5 elementos. E aqui vai um detalhe de ouro. Não existe ato 100% discricionário no Brasil. Nunca. A competência, que é quem a lei autoriza a agir, a finalidade, que é sempre o interesse público, e a forma, que é como o ato vai para o mundo, tipo um decreto ou portaria. Esses 3 são, em regra, super vinculados à lei. O administrador não pode inventar uma competência que ele não tem, nem buscar uma finalidade pessoal com recurso público. Então, essa liberdade de escolha precisa morar nos outros 2 elementos.
E a doutrina jurídica tem uma evolução muito interessante sobre onde exatamente fica essa margem, como mostra o professor Alexandre Maza. Na visão mais clássica do L. Lopes Meirelles, a discricionariedade ficava só em dois lugares: no motivo, que é o porquê de agir, e no objeto, que é o que o ato muda na prática. Mas a visão moderna, puxada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, amplia isso para bater com a complexidade do Estado hoje. Ele defende que a margem de liberdade está também na própria decisão de praticar ou não o ato, na escolha do momento exato para fazer isso, ou até na interpretação de conceitos que o legislador deixou abertos de propósito na lei. É uma leitura bem mais realista da gestão pública moderna. Vamos para o nosso ponto 4. Discricionariedade não é arbitrariedade. Olha, essa é aquela oposição conceitual que precisa ficar gravada na mente de quem analisa o Estado. Discricionariedade é liberdade legal, é agir com o apoio da lei, fazendo escolhas para o bem comum. A arbitrariedade é o avesso disso, é agir por puro capricho, é chutar a lei, passar dos limites e usar a cadeira para satisfazer a própria vontade. Vamos imaginar um fiscal de trânsito multando e guinchando um carro só porque ele tem uma rixa pessoal com o dono. Zero amparo legal, zero razoabilidade. É um absurdo total. A discricionariedade é uma ferramenta lícita e sadia. Já a arbitrariedade é uma doença, um abuso de poder que tem que ser punido severamente. O limite que separa uma gestão bacana de uma tirania de gabinete é bem claro. A gente pode pensar na lei como a moldura de um quadro. O administrador tem toda a liberdade do mundo para pintar a gestão dele ali dentro, escolher as cores, onde investir, desde que a pintura fique estritamente dentro da moldura. No exato segundo em que o pincel dá um traço para fora, acabou a discricionariedade legítima. A barreira foi rompida. Aquele ato passa a ser ilegal, inválido e precisa ser anulado na hora, para trazer o Estado de volta para os trilhos da legalidade. Tem uma frase do Hélio Lopes Meirelles que mata essa charada com perfeição. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Discricionariedade é liberdade de agir dentro dos limites legais. Arbitrariedade é ação fora ou excedente da lei. Simples assim. A regra do direito não pode ser dobrada só porque é conveniente para quem está no poder hoje. Autoridade nenhuma tem passe livre para autorizar o que a lei proíbe e muito menos proibir o que a lei permite. A liberdade é vital para lidar com as crises, com certeza, mas ela só respira dentro daquelas paredes intransponíveis que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Isso conecta com o ponto 5, limites e controle judicial. Mas como é que a sociedade garante que essas paredes não desmoronam? A gente amarra essa atividade com limites externos e internos. Por fora tem o intocável princípio da legalidade, que dá as regras do jogo. Ninguém escapa dele. Por dentro, a gente exige razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade é o famoso bom senso, é não tomar decisões surreais ou sem lógica. A proporcionalidade já é aquela balança fina, equilibrar a restrição que o Estado está impondo e o objetivo que ele quer alcançar. É aquela velha história, não se usa um canhão para matar um mosquito. E coroando tudo isso, a moralidade institucional, que exige boa-fé e honestidade em toda e qualquer assinatura no diário oficial. Um exemplo clássico e bem perigoso de quando esses limites internos quebram é o desvio de finalidade. É um abuso de poder super silencioso e difícil de pegar, porque no papel o ato parece lindo e totalmente dentro da lei. A gente pode pensar na transferência de um policial civil para uma delegacia lá no interior do estado. Lendo o documento, é um ato discricionário super normal, feito para cobrir falta de pessoal. Mas e se a gente investigar os bastidores e descobrir que ele só foi transferido como punição porque estava investigando gente aliada do governo? O gestor usou uma ferramenta legal para um fim sombrio, persecutório e ilícito. Quando esse motivo real vem à tona, a blindagem cai e o ato vira nulo de pleno direito. E aí a gente entra num dos equilíbrios de poder mais fascinantes da nossa república. Quando um caso suspeito desse bate na porta do judiciário, o que o juiz faz? Ele tem o dever de checar a legalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade. Ele vai lá como um cirurgião e corta tudo que for arbitrário. Mas tem uma coisa que o judiciário não pode fazer de jeito nenhum, senão ele quebra a separação dos poderes, invadir a zona do mérito administrativo. O juiz não pode olhar para um hospital construído perfeitamente dentro da lei e do orçamento e dizer: eu achei o projeto feio, se eu fosse o governador faria num bairro diferente. A escolha autêntica de oportunidade e conveniência, desde que dentro da lei, pertence única e soberanamente à administração que foi eleita pelo povo para governar. Para fechar, nosso ponto 6, perspectivas na aplicação prática. Quando a gente olha esse ecossistema rodando na prática, são 3 grandes engrenagens operando juntas. Para a administração, para os governantes, o poder discricionário é a ferramenta do dia a dia, o oxigênio para adaptar políticas públicas e resolver problemas rápido.
Para o cidadão comum, entender isso é sacar que, às vezes, a nossa liberdade individual sofre algumas restrições pelo bem de todos, mas com a enorme paz de espírito de que temos garantias constitucionais fortíssimas contra abusos. E para o operador do direito, o juiz, o promotor, o advogado, o papel é ser o fiscal dessa fronteira invisível. O trabalho é varrer a máquina pública atrás de excessos, garantindo que o Estado atue com vigor para ajudar a população dentro da lei, mas sem nunca usurpar ou travar a cadeira de quem foi eleito para decidir. E com isso, a gente vai finalizando a nossa imersão de hoje. Fica aqui um convite super genuíno para uma reflexão no nosso dia a dia. Quando a gente observar uma atitude do governo na nossa cidade, tipo fechar uma avenida importante para obras, negar um alvará de funcionamento ou abrir uma licitação bilionária, vamos tentar usar essa nova lente crítica que a gente construiu aqui juntos? Será que o poder público está exercendo ali a sua legítima conveniência e oportunidade, querendo de fato melhorar a vida de todo mundo? Ou será que tem uma arbitrariedade e um capricho escondidos por trás de uma simples canetada oficial? Entender essa linha fininha não é só papo para quem faz faculdade de direito, não. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem para cobrar e exercer um controle cidadão de verdade sobre as ações do Estado. Valeu demais por acompanharem até aqui e continuem sempre de olhos bem abertos e questionando tudo ao redor.